Muito bem, a nossa nota inicial é um pouco longa, mas é o principal assunto do dia. Acompanhem com muita atenção. O Ministério Público Federal denunciou Glenn Greenwald e outros 6 investigados no âmbito da Operação Spoofing, que apura a invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato e do então juiz federal Sérgio Moro. São apontadas a prática de organização criminosa, a de lavagem de dinheiro, bem como as interceptações telefônicas ilegais engendradas pelos investigados. Para o MPF, provas coletadas na investigação demonstram que Glenn auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. Por isso, ele também foi denunciado, embora não tenha sido indiciado pela Polícia Federal. A denúncia assinada pelo procurador da República Wellington Divino de Oliveira relata que a organização criminosa executava crimes cibernéticos por meio de 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos como celulares e lavagem de dinheiro. A peça não explora os crimes de fraudes bancárias. Nesse sentido, a finalidade ao citá-los é apenas caracterizar o objetivo dos envolvidos e explicar as suas ligações. O crime está sendo apurado em outra investigação. As apurações realizadas esclareceram os papéis dos denunciados. Eis um pequeno resumo. Walter Delgatti Neto e Tiago Eliezer Martins Santos atuavam como mentores e líderes do grupo. Danilo Cristiano Marques era testa de ferro de Walter, proporcionando meios materiais para que o líder executasse os crimes. Gustavo Henrique Elias Santos era programador e desenvolveu técnicas que permitiram a invasão do Telegram e cometia fraudes bancárias. Suelen Oliveira, esposa de Gustavo, agia como laranja e recrutava nomes para participar das falcatruas. E, por fim, Luiz Molição invadia terminais informáticos, aconselhava Walter sobre condutas que deveriam ser adotadas e foi o porta-voz do grupo nas conversas com Greenwald. O MPF divulgou até um organograma com a função de cada um. Quem nos acompanha por YouTube está vendo essa imagem. No que se refere à responsabilização de Glenn, o MPF ressalta que o dito jornalista não era alvo das investigações. A conduta foi adotada em respeito à medida cautelar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que proibiu apurações sobre a atuação do denunciado. Ocorre que, durante a análise de um MacBook apreendido com autorização da Justiça na casa de Walter Delgatti, foi encontrado um áudio de um diálogo entre Luiz Molição e Glenn. A conversa foi realizada logo após a divulgação pela imprensa da invasão sofrida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No áudio, Molição deixa claro que as invasões e o monitoramento das comunicações telefônicas ainda eram realizadas e pede orientações a Glenn sobre a possibilidade de baixar o conteúdo de contas do Telegram de outras pessoas antes da publicação das matérias pelo site Intercept. Glenn, então, indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para ele, de forma a não ligá-los ao material ilícito. Segundo o MPF, é uma clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos. Augusto, a gente sabe que liberdade de expressão, sigilo da fonte, tudo isso são temas assim muito caros, no sentido de há um zelo muito grande a respeito desse assunto, principalmente quando se trata de questões alheias aos interesses do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Porque quando a informação era incômoda para o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, dentro do inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli, mandou censurar reportagens da Cruzoé repercutidas pelo antagonista, também censurado. No entanto, há toda uma preocupação a respeito desses temas. E claro que o Glenn Greenwald é alguém ali mais à esquerda que muitas vezes conta
com a proteção de todo esse establishment aí do Supremo, de boa parte do Congresso Nacional, conta com a benevolência dessas pessoas a respeito disso. No entanto, essa denúncia faz essa distinção. Em um determinado momento, que o texto diz claramente que não se trata de você estar interferindo nesses aspectos. Acontece que o sujeito não pode aconselhar um grupo criminoso durante o acontecimento dos delitos. E aí você tem a transcrição dos diálogos em que há o pedido de orientação e aí há uma orientação do Glenn a respeito daquilo. No mínimo, há uma zona cinzenta aí que merece o debate. Então eu estou só, para começar, levantando essa bola para você. O que você achou dessa denúncia? Vamos lá. É crime, não há dúvida a respeito disso, é crime você invadir um aparelho de alguém, um celular, uma rede social, qualquer, para você obter informações sobre alguém. É ilegal, é crime. Se você orienta o comportamento dos criminosos, como é que você vai alegar que não é criminoso também? Alguém vai roubar uma casa. Aí eu fico orientando assim, olha, cuidado, porque não entra por este lado, porque é policiado e tem seguranças em outras residências próximas. Entra por aqui. O que eu estou fazendo? Ou então eu digo, olha, vai na casa vizinha, porque lá tem mais objetos a roubar. É evidente que se você orienta a ação de uma quadrilha especializada em violar a intimidade, a privacidade de alguém, se você orienta, você está cometendo um crime. Isso alimenta uma outra suspeita. Pode ter sido comprado. Isso aí é o que transformaria o Glenn também em receptador de material roubado. Agora, liberdade de imprensa porque publicou, e os crimes praticados antes da publicação não valem? Só o que já se descobriu basta para denunciar, tá? E você se aproximar da condenação, do julgamento da condenação de qualquer um. Aí eu me pergunto, como é que é essa história aí de proibir investigações a respeito de alguém? Porque é jornalista? Então também não podem me investigar, nenhum de nós aqui? O que fez o Gilmar Mendes é um completo absurdo, que é sublinhado por um detalhe. Com o fim da exigência do diploma de jornalista, você não precisa se formar em alguma faculdade de jornalismo para exercer a profissão. Então qualquer um pode ser jornalista. Você abre um espaço na internet e começa a xingar a mãe de todo mundo. Você é jornalista. Então, como você é jornalista, você está protegido, pelo direito de expressão, direito à liberdade de imprensa. Isso não é liberdade de imprensa. Isso é crime, é roubo. É roubo, é um crime. Você viola a privacidade. Você invade a intimidade de alguém, e isso pode. Eu quero ver agora, com essas provas reunidas pela Justiça, pelo Ministério Público, quero ver agora se o Gilmar Mendes vai ter coragem de continuar tratando o Glenn como um ser especial. Ele é um advogado fantasiado de jornalista que tem um blog que publicou um material transformado em provas criminosamente obtidas. Se foram criminosamente obtidas, o crime tem que ser apurado, julgado e seus responsáveis condenados. Aliás, nós criticamos aqui a decisão do Gilmar Mendes quando ele a tomou meses atrás.
justamente porque estava blindando alguém que poderia ser alvo de uma investigação se houvesse ali o mínimo de indícios de que pudesse ter atuado em qualquer conluio com um criminoso. Não estou falando nem especificamente do Glenn, mas é porque você não pode dar um salvo-conduto assim de que a pessoa não pode ser investigada de maneira nenhuma. Desde o início desse caso eu falo, bom, o que vai ser avaliado é se houve algum conluio criminoso, se houve alguma orientação, se houve alguma participação ali durante o acontecimento dos delitos, e aí eventualmente vai haver uma denúncia. E foi isso que o Ministério Público acabou fazendo, uma denúncia tomando por base a seguinte argumentação que eu vou aqui detalhar mais para vocês antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade, que é justamente essa distinção do papel do jornalista e onde, na visão do denunciante, no caso do Ministério Público Federal, se ultrapassa essa linha. Então o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira faz questão de dizer que não se discute em qualquer tom que a liberdade de imprensa é pilar de um Estado democrático de direito. Oliveira também chamou atenção para o papel da imprensa de, nas palavras dele, desnudar as entranhas dos esquemas de poder e corrupção que assolam o país. E também pontuou que diversos são os meios disponíveis para que o jornalista exerça seu papel. O procurador citou ainda a proteção ao sigilo da fonte como garantia constitucional e afirmou que não há crime em divulgar dados sigilosos sem participar de maneira direta da quebra do sigilo dessas informações. Todas essas distinções, aliás, muito importantes, tá? Ele ainda vai mostrar qual é a diferença em relação ao caso do Glenn na visão dele. Mas todos esses apontamentos são muito importantes porque a gente vê muitas vezes no debate público as pessoas comparando o incomparável. Então, assim, há processos que estão sob segredo, no entanto, o jornalista obtém uma informação. Se tem um servidor que vazou ilegalmente uma informação, isso a lei e a jurisprudência garante que se há uma responsabilidade penal, aí, se há uma culpa, ela é do servidor que vazou. O jornalista ele tem o direito de publicar sem qualquer problema. A questão é quando se cruza outra linha. Então vamos ver aqui o caso específico. Segundo Wellington Divino Marques de Oliveira, aspas, diferente é a situação em que o jornalista recebe material ilícito enquanto a situação delituosa ocorre e, tendo ciência de que a conduta criminosa ainda persiste, mantém contato com os agentes infratores e ainda garante que os criminosos serão por ele protegidos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. Fecho aspas. Então essa é a diferença que marca o procurador, ciente de todos esses princípios aí, de todas essas questões de sigilo da fonte, liberdade de expressão, etc. Ele simplesmente está demarcando que há uma linha aí que na visão dele foi cruzada. E isso tem por base, Zé Maria Trindade, a transcrição ali de diálogos, de áudio que foi captado, de conversa do Luiz Molição com o próprio Glenn Greenwald. E aí é que entra um pouco de debate, e aí às vezes a gente vê vozes contrárias que justamente se debruçam sobre a transcrição, sobre a conversa, essa zona cinzenta. São aquelas declarações, aquelas respostas, o cara pede orientação, aí o Glenn fala o que o outro deve fazer e tal, e é essa interpretação que foi feita pelo procurador, de que o Glenn estava com aqueles diálogos, e aí é claro que é preciso ler nas minúcias os trechos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. Qual é a sua visão, Zé? Pois é, olha, Felipe, a situação é a seguinte: o Augusto tem toda a razão. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao decidir a não exigência legal do diploma de jornalista para trabalhar nos veículos de comunicação, na verdade, ampliou o termo constitucional que fala sobre a liberdade de expressão. O Supremo, quando disse que não é necessário o diploma de jornalista, entendeu que seria uma restrição ao direito de expressão a quem fizesse o curso de jornalismo. Essa decisão do Supremo mudou o conceito real das coisas. Não mudou na prática. Nos Estados Unidos já é assim.
A Constituição americana, que é muito pequena, garante, numa situação, a liberdade de imprensa, quase numa situação absoluta, mas com responsabilização, é claro. Lá, como aqui, mesmo não havendo a exigência legal do diploma de jornalismo, né, de comunicação social, os veículos de comunicação contratam, evidentemente, profissionais que tenham o diploma de jornalismo. Eu defendo o diploma, eu defendo, aliás, hoje já pós-graduação e mestrado para entrar no veículo de comunicação. Mas esta é uma decisão do veículo de comunicação e não pode ser uma exigência legal, porque seria restrição da liberdade de expressão. Diante disso, ninguém pode se esconder atrás de um conceito ou de um auto julgamento de jornalista, né, e sair agredindo todo mundo ou mesmo praticando atos ilegais, como já aconteceu aqui em Brasília, de uma repórter de um jornal importante daqui de Brasília, que para provar a insegurança de um hospital, foi lá, sequestrou uma criança num berço, colocou a criança dentro de uma sacola e saiu do hospital, isso para provar que era possível roubar uma criança no hospital. Veja que complicação. É evidente que ela foi processada. Isso não é liberdade de jornalista, nem liberdade de imprensa e nem liberdade de expressão. Isto é um sequestro de um incapaz. Isso é um roubo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá. Diante desta reconceituação, que hoje a liberdade de expressão é para todos, não é só para os profissionais de imprensa. Então, diante disso, diz lá, incentivou. Quem tem dúvida disso que ele incentivou? Incentivou, sim. Incentivou. E orientou. Quem tem dúvida? Orientou, faça isso, faça aquilo. Entre naquele telefone, entre naquele outro, né? E usou. Isso não foi, esse usou não foi um dos argumentos, mas poderia ser incluído como argumento aí de acusação, porque ele usou, ou seja, ele incentivou, sim, a prática de um crime que eu considero muito grave. Não só pelas pessoas envolvidas. Senhores, procuradores, ministros da Justiça, presidente da República, presidente da Câmara e Senado. Esses telefones foram invadidos. E também os telefones de pessoas que não são autoridade. E essas invasões estão por aí, em vários lugares agora, né? E lá são conversas pessoais, conversas com namoradas, sei lá, eu não tenho acesso, não sei, eu estou imaginando aqui, né? Numa comunicação dessa você se abre com namoradas, com, sei lá, amantes, com irmão, com problemas em família, e isso tudo está exposto por aí em algum lugar, inclusive para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A prova, Augusto, de que isso é crime, que as pessoas estão presas. Não estariam presas se não tivessem praticado o crime. Logo no início a gente falava, né, Augusto, que isso era uma matéria sem pé ou sem cabeça, porque faltava algo, complementou aí, né, o mandante do crime. E a delação premiada, né, coloca na cena do crime e no curso também das atividades criminosas o Glenn Greenwald. Não tem outro jeito. Não adianta que ele estava fazendo algum trabalho jornalístico, o sujeito penetra ilegalmente aí na tua privacidade, quebra tudo, pega todas as conversas, é isso que você disse, e que o pessoal vai se dar conta, muita gente que está tratando isso daí, não, a liberdade de imprensa é sagrada, a liberdade de expressão, vai ficar assustada aí quando for divulgado o resto do material ou parte dele, porque é evidente que podem ter sido vítimas ministros do Supremo. Por que não? Por que não? A gente vai chegar nesse ponto. Eu só queria trazer aqui mais ainda para o detalhe, para a minúcia do caso, né? Porque no debate público, de modo geral, fica aquela turma a favor ou contra, mas sem analisar exatamente os pontos do diálogo que são tomados ali pela denúncia do MPF, como esse ultrapassar das linhas, né, do limite a que um jornalista deve se propor.
Então, o diálogo é muito longo, a transcrição é longa, não vai dar pra gente fazer aqui, nem muito menos interpretar cada um, fazer a voz de um nesse diálogo, mas eu vou tentar pegar aquelas frases do Glenn Greenwald no meio do diálogo. Tem íntegras aí disponíveis na internet, tá? É só você botar no Google aí, íntegra, denúncia, MPF, Glenn Greenwald, que você vai achar a íntegra dessa denúncia. Vale a pena ler em todas as suas minúcias. Eu vou pegar aqui os trechos que foram destacados pelo procurador. Então, tem um momento que eles fazem uma introdução a um diálogo dizendo que o Molição, que é um integrante do grupo criminoso que violou os aplicativos de celulares criminosamente, ele deixa claro que ainda estão incorrendo na prática delituosa e realizando monitoramento ilegal das comunicações telefônicas de diversas contas do aplicativo Telegram e solicita orientações a Glenn Greenwald sobre se deveriam baixar ou não o conteúdo de contas do Telegram de outras pessoas antes da publicação das matérias do Intercept, tendo em vista que os investigados estariam monitorando diversas vítimas e elas poderiam apagar o conteúdo de suas contas. Então já tinha ali um clima de, estão invadindo celulares e tal, e o sujeito estava na dúvida se baixava, quer dizer, se pegava, né? Pegava toda aquela conversa ilegalmente, ou se esperava mais um pouco e tal, e estava pedindo aconselhamento do jornalista ao qual estava passando essa informação. O jornalista, claro, na visão dele. Muito bem, tem determinado momento em que o Glenn fala assim: e nós vamos deixar muito claro que nós recebemos tudo muito antes disso, e não tem nada a ver com isso, entendeu? Isso é um trecho que é sublinhado. Mais à frente, porque, por exemplo, se eles soubessem que alguém está preparando de publicar, ou que, pior ainda, que nós estamos prontos para publicar, eles iam para tribunal, aquele português do Glenn que vocês conhecem, que é um americano, pegam uma ordem do judiciário proibindo qualquer publicação ou reportagens com esse material, mas ainda ninguém fez isso. Então, isso está me deixando a impressão que eles não sabem quem tem esse material. É toda uma discussão ali sobre a reação que algumas pessoas já estão tendo diante dos primeiros indícios de hackeamento. Então já tem toda uma conversa ali estratégica, né, sobre como se portar diante daquela questão. E aí o Glenn esclarece para o Molição, diz, ele sabe que alguém pegou, que é o Deltan na verdade, mas ele não sabe quem tem. Então eles estão conversando sobre o que os alvos do hackeamento já sabem e o que não sabem. E aí tem um momento em que o Molição pede expressamente a opinião do Glenn. Então o Molição fala assim: a gente também queria saber a sua opinião a respeito de algo. Como assim que você publicar os artigos, todo mundo vai excluir as conversas, todo mundo vai excluir o Telegram, a gente queria saber se você, o que você recomenda fazer. Isso é o criminoso pedindo a orientação do sujeito para o qual ele está passando as informações para que fossem publicadas. A gente tem alguns nomes separados. A gente pegar esse final de semana, já puxar a conversa de todo mundo ou deixar quieto por um tempo. Porque tem pessoas que têm um número antigo, ou seja, nem tem mais o número, que dá para puxar as conversas que tem. Então o sujeito, nesse português de semi-analfabeto, está ali perguntando se acha melhor já roubar aquelas conversas naquele momento, né? Já puxar, já baixar, use os termos aí que vocês quiserem, ou se é para esperar mais um pouquinho, preocupado de que as primeiras publicações façam com que os alvos dos ataques comecem a apagar as suas contas de Telegram e tal, e eles possam, porventura, na estratégia deles, ter alguma perda em relação a isso. E aí o Glenn responde: sim, olha, nós vamos, porque o que vai acontecer? É que com certeza eles vão tentar acusar a gente que nós participamos no hack, né, no hackeamento. Então o Glenn já prevendo isso. Eles vão tentar acusar que nós formam parte dessa tentativa de hackear. Eles vão com certeza acusar. Então, para mim, mantendo as conversas, são as provas que você só falou com a gente depois que você tinha tudo. Isso é muito importante para nós como jornalistas, para mostrar que nossa fonte só falou com a gente depois que ele já tinha tudo.
Quer dizer, eles estão bolando ali junto uma estratégia. O álibi. E aí vem... exatamente. É o álibi. Vamos fazer assim, porque aí eu vou dizer isso e tal, e aí eu vou limpar a minha barra nessa questão. E aí vem a análise minuciosa do procurador sobre essa cronologia, exatamente o que eles estão combinando. É uma denúncia longa, fica difícil aqui da gente citar todos os pontos. Mas tem um momento que na descrição que eles fazem desse diálogo, que o procurador diz o seguinte: Glenn Greenwald mostra-se cauteloso em suas palavras, pois sabe que a conduta que está praticando é irregular e que o crime praticado pela organização criminosa ainda está em curso, sendo que não responde de maneira direta à questão levantada por Molição. Greenwald, então, indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para o jornalista, de forma a não ligá-los ao material ilícito, caracterizando clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos. Portanto, o procurador dizendo que o Glenn indicou que o grupo criminoso deveria apagar as mensagens para que não houvesse essa ligação ao material ilícito. E tem um momento, aí ele destaca outro momento do diálogo em que isso acontece na interpretação dele, que é o seguinte: o Glenn fala assim: então nós não podemos fazer nada que pode criar um risco que eles podem descobrir ou identidade de nossa fonte. Então, para a gente, nós vamos, como eu disse, não podemos apagar todas as conversas porque precisamos manter, mas vamos ter uma cópia num lugar muito seguro se precisarmos. Aí agora que vem esse ponto. Para vocês, nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? E é isso que o procurador está apontando, Augusto, como uma orientação do Glenn para que o grupo criminoso apagasse, portanto, as mensagens que já haviam sido repassadas ao jornalista. E aí continua esse destrinchamento da conversa. Tem mais um trecho do Glenn que está destacado aqui. Ele fala: é difícil porque eu não posso te dar conselho, mas eu tenho a obrigação para proteger meu fonte, e essa obrigação é para mim uma coisa muito séria, muito grave. Nós vamos fazer tudo isso, e lá na frente também nós vamos falar que recebemos todos os documentos muito antes desses artigos da outra semana sobre Moro, sobre outra coisa, sobre hackeados, enfim. É aquele português de americano do Glenn, uma conversa telefônica aí com um hacker, em que há toda esse planejamento estratégico sobre como cada lado vai se comportar, mas tem sim ali o momento em que o Glenn dá uma opinião, dá uma orientação daquilo que o grupo criminoso deveria fazer naquele momento para que ele pudesse alegar alguma coisa no futuro. É isso que o procurador está denunciando e, de fato, tem um componente disso no diálogo. É claro que um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal pode minimizar esse ultrapassar de linha aí do Glenn, dizer que não, o sigilo da fonte, a liberdade de expressão prevalece, há algumas nuances na conversa do jornalista com a fonte. No entanto, há ali uma opinião, uma orientação, uma recomendação clara, Augusto. Olha, o hackeamento é crime, tá, filho? Concordamos todos com isso. Você não pode invadir a privacidade de ninguém, tá? E você não pode roubar mensagens trocadas por quaisquer pessoas. Não pode. Se você colabora para que esse crime aconteça, na medida em que você orienta o comportamento dos ladrões, dos hackers, você está participando do crime de novo. Eu cito um exemplo que olha, vou desenhar. Os ladrões que eu conheço, entram em contato comigo dizendo que estão roubando casas, tá, mansões numa determinada região de São Paulo. Aí eu dou conselhos assim: olha, vocês têm mansões menos protegidas, mais interessantes, com mais material lá, mas vocês primeiro escondam ou vendam o que vocês roubarem aqui. Eu não estou participando do crime, mas é evidente que eu estou. É por isso que o Glenn montou o álibi que acaba de desabar. O que ele vem dizendo?
já está provado, por tudo que o Felipe registrou agora, e é parte do material, é bom lembrar, o que aconteceu? O álibi deles era assim, um grupo de pessoas interessadas no desenvolvimento do Brasil, na preservação da democracia brasileira, né? No bom trabalho feito pelo PT. Eles roubaram algumas mensagens. Depois disso, usando a Manuela Dávila e outras pessoas, eles foram atrás de alguém interessado e tropeçaram no Glenn Greenwald, versão do Glenn. E ele se limitou a publicar. Não, é muito mais grave. Ele participou da execução do crime, quando qualquer pessoa decente, diante disso, diria, isso aí é crime e vocês não podem consumar, né, mais crimes. É um crime continuado. Aí eles roubaram tudo isso. Eu quero saber qual é a argumentação contrária. O Glenn mentiu por quê? Porque ele sabia que o contato que ele tinha com esse molição, que fez o acordo de delação premiada, e por isso está aparecendo, era o contato entre uma quadrilha e o homem que ajudava a desenhar a estratégia para o crime. É isso. Simples assim. Já houve uma discussão lá atrás, Maria Trindade, sobre a questão de você publicar material roubado obtido por violação criminosa de aplicativo celular, quer dizer, conversas de terceiros que foram roubadas criminosamente por violação, não é obtidas jornalisticamente por meio de um dos interlocutores da conversa, não é a obtenção do material específico por qualquer origem legal. É a obtenção criminosa pela violação do aplicativo celular. Então já houve uma discussão moral a respeito disso. No entanto, a legislação brasileira, ela acaba permitindo que isso aconteça na visão da maioria das pessoas aí, do Poder Judiciário, daquelas que têm o poder de decisão, mesmo que muita gente considere esse tipo de publicação sem um interesse público maior, e aí é claro que a militância transforma tudo num interesse público máximo, porque tem ali conversas entre investigadores da operação que acabou condenando o Lula. No entanto, então havia essa discussão sobre a questão moral. E agora, Zé, a imoralidade, ela, na minha visão, aumenta em relação ao comportamento do Glenn Greenwald nesse caso. Disso aí eu não tenho a menor dúvida. Há ali umas ultrapassagens de linha, de orientação, de recomendação, de combinação com um criminoso que eu considero absolutamente imoral. Agora, vai ter essa discussão sobre a legalidade ou não, qual é o limite. Eu acho que uma linha foi cruzada mesmo e considero essa denúncia válida. E vamos acompanhar a discussão em detalhes no Poder Judiciário. Agora, se é para apostar com o Poder Judiciário que a gente tem, com os ministros do STF que estão lá, eu apostaria, é claro que vou querer ver quais são as alegações e quais são as argumentações. Se vão ficar só naquela coisa genérica de falar sigilo da fonte e liberdade de expressão, se vão entrar ali na minúcia da orientação. Então, a tendência, já foi até divulgado na imprensa, de que a tendência é que essa denúncia seja derrubada, que não seja aceita. Agora, uma coisa para mim é clara, a imoralidade do comportamento é absolutamente clara. E para mim houve, de fato, uma ultrapassagem de linha que fez por merecer essa denúncia. Diga aí, Zé. Eu defendo de forma intransigente, né, o direito à liberdade de expressão. Senão, nós não estaríamos aqui num programa, evidentemente, onde mostra todos os lados e de uma forma muito independente. Isso posto, quero dizer que a tecnologia acabou tirando um pouco esse conceito aí da liberdade de imprensa, que eu defendo muito. Acho que a liberdade de expressão ela é muito mais ampla e hoje, diante dos novos veículos de comunicação, né, a gente vê que a liberdade, na verdade, é de expressão. É por isso que eu acho que
esses novos veículos, essas mídias sociais, na verdade, elas são veículos de comunicação e devem ser corresponsabilizadas de responsabilidades ali dos seus usuários, né? Nenhuma emissora de rádio ou de televisão, como a gente aqui, abre um microfone para qualquer irresponsável sair criticando qualquer um. Não, há conceitos, há responsabilização. E é isso que eu cobro das mídias sociais. Responsabilização exatamente das mídias, mas a liberdade de expressão hoje ela é bem superior à liberdade de imprensa que eu também defendo. Posto isto, quero dizer o seguinte, seguindo o exemplo do Augusto. Augusto Nunes, quando você fala lá de alguém que orientaria um bandido a roubar esta ou aquela residência, né? Ele não está fazendo jornalismo. Mas depois, quando ele publica que um grupo com riqueza de detalhes, que um grupo composto por fulano ou fulano entrou nesta, dessa e dessa forma, ele está fazendo jornalismo. É diferente da participação, é diferente de você ter conhecimento de um fato. Nós convivemos aí com antigamente entregavam fita cassete pra gente. E às vezes até de forma anônima, simplesmente mandavam a fita cassete. Eu duvido se houvesse seriedade nessa história aí de bem para o Brasil, se alguém procuraria um site como esse, um jornalista como esse, como Glenn Greenwald, para divulgar alguma coisa. Procuraria as empresas de comunicação, o que é normal, é um caminho normal. Se você quer divulgar alguma coisa, procura a Jovem Pan, procura as empresas de comunicação que estão aí. Esse era o caminho. Então, só de procurar o Glenn Greenwald já é um ponto obscuro nessa história estranha que não tinha pé nem cabeça, agora tem pé e cabeça. Ficou evidente. Felipe, eu queria dizer o seguinte, o doutor Zampronha, que foi o delegado, é o Luiz Flávio Zampronha, ele que fez a investigação. Ele não pediu o indiciamento, né, do Glenn Greenwald. Isso ele diz o seguinte, que não havia, aí ele faz questão de explicar, até aquele momento, nada que ligasse o Glenn Greenwald aos fatos, ao crime. E ali ele descreve, né, pelas evidências obtidas até o momento, não é possível identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados. E aí o doutor Zampronha mostra que até aquele momento, mas com a descoberta de novos documentos e essa troca de mensagem, ficou evidente, Felipe, você tem razão, ele participou e orientou.